Você já parou para pensar no que é a história? Será que ela é só um monte de datas e nomes? Ou será que vai muito além disso? No vídeo de hoje, vamos descobrir o que grandes pensadores, de diferentes épocas e lugares, disseram sobre o conceito de história. Vem comigo nessa viagem pelas ideias que moldaram nossa compreensão do passado. O que é história? Essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas, dependendo da época, do contexto e do autor que a responde. Ao longo do tempo, diversos pensadores refletiram sobre o papel e o significado da história, oferecendo definições que revelam diferentes formas de compreender o passado e suas relações com o presente. Heródoto, considerado o pai da história, definiu-a como uma investigação. Para ele, escrever história era buscar compreender os feitos dos homens para que não fossem esquecidos. Já Tucídides, outro importante historiador da antiguidade, acreditava que a história era uma aquisição para sempre, algo que deveria ensinar lições para o futuro. No século XX, Mark Bloch afirmou que a história é a ciência dos homens no tempo, destacando a dimensão humana da disciplina. Seu colega Lucien Febvre, um dos fundadores da Escola dos Análises, via a história como a ciência dos problemas, defendendo que o historiador deve fazer perguntas ao passado. Edward Carr trouxe uma das definições mais conhecidas. A história é um diálogo entre o presente e o passado. Para ele, a história não é estática, mas uma construção contínua que muda conforme o olhar do presente. Paul Veyne, por sua vez, dizia que a história é um romance verdadeiro, destacando o caráter narrativo da disciplina. Michel Dissertor também via a história como discurso, afirmando que ela dá sentido ao passado. Jacques Le Goff definiu a história como memória coletiva, enquanto François Dosse afirmou que ela é uma construção de sentido sobre o tempo passado. Para Boris Fausto, a história estuda a ação do homem no tempo. Gilberto Cotrim complementa essa ideia ao dizer que a história é a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Já José de Assunção Barros afirma que a história é um conhecimento sobre o passado produzido a partir de documentos. Maria Odila Leite da Silva Dias lembra que fazer história é dar voz ao que foi silenciado. Magali Engel aponta que a história é construção e desconstrução de narrativas. Jean Chesniaux acredita que ela deve estar a serviço das grandes causas do nosso tempo. Peter Burke nos faz pensar sobre como a história envolve tanto lembrar quanto esquecer. Gus Burg vê a história como o estudo dos movimentos e contramovimentos da humanidade, e Michel Foucault entende a história como análise de discursos e rupturas. Eric Hobsbawm, um dos mais influentes historiadores do século XX, afirmou que a história é a memória da sociedade, da consciência coletiva e das transformações sociais. Para ele, estudar história é essencial para entender os processos que moldam o presente e influenciam o futuro. Por fim, Benedetto Croce afirmou: toda história é história contemporânea, pois ela é sempre feita a partir do olhar do presente. Como podemos ver, a história não é apenas o estudo do passado, mas uma forma de compreender o presente e pensar o futuro. É investigação, memória, discurso, poder, ciência e arte. É uma ferramenta fundamental para entender quem somos, de onde viemos e para onde podemos ir.